Dando continuidade ao assunto, agora iremos estudar sobre o lançamento para baixo. Ele é igualzinho ao lançamento não, a um objeto que está em queda livre. Só que a diferença dele para um objeto que está em lançamento para baixo e um de queda livre é o seguinte: ao invés de ter esse termo da velocidade inicial igual a zero, no caso do queda livre, nos termos de lançamento para baixo, a gente vai ter uma certa velocidade ao jogarmos esse objeto para baixo. Já que pelo fato de jogarmos ele a gente está aplicando uma velocidade inicial nele. Ou seja, a única diferença é que vai haver um termo de V0 em cada equação. Essas equações a gente viu que são as mesmas do movimento uniformemente variado. Beleza? E igualzinho à queda livre, é conveniente também a gente adotar a trajetória para baixo. Beleza? Vamos lá. Agora avançando no assunto, a gente vai entrar nos lançamentos agora horizontais. Beleza? No lançamento horizontal, a gente tem que estudar, saber a seguinte relação. Uma relação criada por Galileu, quer dizer, nem criada, foi observada por ele. Ele observou que os movimentos em lançamentos horizontais quanto oblíquos, eles obedecem o movimento da simultaneidade. O que isso quer dizer? Que os objetos eles vão tanto percorrer um trajeto, um movimento na horizontal, tanto um movimento na vertical. E isso ocorre ao mesmo tempo. É como se cada um ignorasse a distância do outro e ele fizesse um movimento só. Certo? Os dois fazem isso ao mesmo tempo. Ou seja, o fato dele estar caindo não influencia no fato dele estar indo para frente. Beleza? Ou seja, ele pode cair e andar para frente ao mesmo tempo. Esse trajeto ele descreve uma semi-parabólica. O percurso é uma semi-parábola. Ou seja, então, se a gente estou fazendo um lançamento horizontal, imagine que eu estou dando peteleco em um corpo que está em cima de algum objeto, ok? Em uma altura Hzão, em relação ao solo. Beleza? Esse corpo vai começar a se deslocar no ar. Ele vai para frente, depois começa a cair. Devido ao que? Ele só cai devido à aceleração da gravidade. Okay? E ele vai, depois de um certo tempo, ele vai cair a uma certa distância A, que a gente vai adotar como sendo o alcance da partícula, cai em relação ao objeto que estava em cima. Por exemplo, fosse uma ponta de uma mesa, enfim. Beleza? E se vocês notarem o seguinte, no meu desenho, a nossa velocidade V0 ela é sempre constante. O vetor é sempre o mesmo tamanho. Já diferentemente da velocidade no eixo Y, que ele varia em relação ao tempo, devido ao que? A gravidade. Com isso a gente consegue estudar esses dois movimentos separados. Primeiro a gente vai estudar o movimento na horizontal, beleza? E depois na vertical. Olhando primeiro na horizontal, a gente observa o mesmo movimento da foto de cima. Analisando aqui essa foto do meio. Que a gente tem o seguinte: um corpo vai ser lançado e ele vai percorrer um certo alcance em função do tempo. E nota o seguinte, que o movimento na horizontal ele não tem uma aceleração, certo? Então a gente vai tratar esse movimento como um movimento uniforme. Ou seja, se o movimento é uniforme, a sua velocidade é constante. Então a gente vai obedecer às equações do movimento uniforme, que é o que? A gente sabe que a velocidade média é dada pela variação do espaço por um tempo. E fazendo a substituição que o meu V, minha velocidade, vai ser a velocidade que o corpo está sendo lançado, ou seja, chamamos de V0. O meu ΔS vai ser referente ao meu alcance e o tempo vai ser o tempo que ele vai percorrer esse percurso até chegar no alcance, beleza? Até chegar no solo. Então vamos lá. O alcance então é dado pela a velocidade inicial vezes o tempo da trajetória.
Em específico, esse tempo vai ser o nosso tempo de queda, que vai ser o tempo que o objeto vai demorar ao chegar ao solo. Tempo de queda. Tempo de queda. Certo? Analisando agora o movimento na vertical. A gente tem a seguinte coisa. Agora o corpo está sendo lançado da mesma forma, da figura de cima a cima, e que esse corpo está sob a ação da gravidade. Notem o seguinte, que no início a velocidade no eixo Y ele é zero. Ou seja, o corpo não cai quando está em cima da mesa. Quando ele está apoiado em cima da mesa, ele não se desloca para cima e nem para baixo. Ele só se desloca para frente. E pelo fato desse corpo estar sofrendo a ação da gravidade, a gente diz que ele está sofrendo um movimento uniformemente variado. Ou seja, se o movimento é uniformemente variado, a sua velocidade varia. E ela varia devido à ação da gravidade. Beleza? Então, as nossas equações vão ser as mesmas do movimento uniformemente variado, certo? E ao fazermos as substituições, a gente vai notar que quando o corpo em lançamento horizontal, analisando as componentes da vertical dele, ele vai ter o mesmo comportamento do corpo em queda livre. Ou seja, adotando o referencial para baixo como sendo positivo, agora ir para a direita vai ser o positivo, para baixo em relação a Y e para a direita em relação a X. Sendo o nosso referencial o topo da mesa como sendo o nosso zero, então esse valor, o nosso S0 seria o que? Zero. E a nossa velocidade em relação ao eixo Y, ele também é zero. Logo a gente tem a seguinte equação, que AH seria a altura, é igual que a AG sobre 2 vezes T ao quadrado. A equação é igualzinha do movimento em queda livre. Sobre a velocidade em função do tempo e da gravidade. Como sendo nossa velocidade inicial em relação ao eixo Y também é zero, a gente tem aqui nossa velocidade em relação a Y é igual que a G vezes T. Beleza? E analisando a equação Torricelli, que são as velocidades em relação à minha variação de altura, o mesmo fato, a minha V0y ser igual a zero, a gente tem a seguinte relação, que VY ao quadrado é dado por 2GH, onde esse H é o que? A altura da mesa. Beleza? E uma coisa para vocês sempre se lembrarem, a seguinte relação, que na vertical a velocidade inicial do eixo Y ela é sempre igual a zero, nunca esqueçam isso.